Olá, boa noite. 2 integrantes de facção criminosa são condenados pela morte de Coroinha, em Fortaleza. Vítima foi confundida com membro de facção rival. Penas somadas chegam a 56 anos de prisão. População cobra substituição das passarelas temporárias na BR-116. Moradores aguardam serviço há mais de 10 anos. Dá um pouco de medo, né? Por conta dos ferrugem, né? As ferramentas tudo junto. Eleições. Você vai ver os detalhes do último debate entre os candidatos de Fortaleza, que vai ser transmitido hoje pela TV Verdes Mares. E ainda futebol. Fortaleza embarca para jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. O CE2 já começou. Terminou hoje o julgamento de 2 membros de facção criminosa acusados de matar um coroinha de 15 anos em Fortaleza. A vítima foi confundida com um membro de facção rival. Um deles recebeu 30 anos de prisão, o outro 26 anos. Ao vivo, João Vitor Rocha traz as informações para a gente. Boa noite, João. Oi, Raíssa, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos identificar esses 2 réus. O primeiro é o João Levi da Silva de Oliveira. Ele foi condenado a 30 anos, 4 meses e 15 dias. E o segundo, o Pedro Henrique de Moraes Pereira, condenado a 26 anos, 5 meses e 7 dias. Esses 2 réus foram condenados pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, corrupção de menores e organização criminosa. A vítima, como você destacou, é o Ronald Miguel, de 15 anos. Ele foi assassinado em 2019, na porta da sua casa. Ele era um coroinha e tinha um sonho de virar padre. Rapidamente vamos relembrar como que aconteceu esse assassinato. O Ronald tinha acabado de chegar de uma missa, estava sentado na calçada conversando com sua mãe, quando 3 homens, os 2 réus e um rapaz que em 2019 tinha 17 anos, então era menor de idade, abordaram o Ronald com violência, tomaram seu celular porque suspeitavam que no celular do Ronald possuía imagens, fotos de pessoas fazendo gestos com as mãos de uma facção criminosa rival a que esses 3 homens participavam. Eles inspecionaram o celular do Ronald, entregaram de volta, fizeram a menção de sair e logo depois, na sequência, o menor de idade atirou e matou o Ronald na porta da sua casa. Raíssa. Triste demais, né? Pelo menos a justiça sendo feita agora. Obrigada, João. Olha, há mais de 10 anos a população aguarda a substituição das passarelas temporárias na BR-116 em Fortaleza. Moradores reclamam da falta de manutenção das estruturas e pedem equipamentos mais seguros. Redes de proteção rasgadas, ferrugem e estrutura instável. As passarelas da BR-116 eram para ser provisórias. Mais de uma década se passou e elas não foram substituídas por definitivas. A população reclama. Dá um pouco de medo, né? Por conta dos ferrugem, né? As ferramentas tudo junto. O senhor se sente seguro aqui? Não. Tá as tábuas tudo se quebrando. Aqui não tá seguro. Outra reclamação é sobre a escada de uma das passarelas. Meu tênis engancha. A gente medo. Todo dia tem que passar por isso aqui. As estruturas provisórias foram instaladas em outubro de 2013 por determinação da Justiça para atender às necessidades da população. São 2 definitivas e 5 provisórias na BR-116 em Fortaleza. Segundo o DENIT, elas passam por vistorias rotineiras. O órgão disse ainda que a responsabilidade da manutenção desses equipamentos está sendo repassada para o governo do estado. Ainda por meio de nota, o DENIT informou que os trâmites de transferência da gerência desses equipamentos estão em andamento e que o governo do estado do Ceará deve assinar o termo de transferência até o fim do mês de novembro. Enquanto isso, a população está esperando esse novo prazo, mas está tendo que lidar com a insegurança do local. Regina mora no entorno da passarela e acompanha diariamente a saga dos pedestres para atravessar a BR-116. O pessoal tem medo de passar, né? Porque às vezes balança, as tábuas caem. É horrível. A senhora aqui, meu marido está querendo passar elas porque as pobres têm medo. O
O Ministério Público informou que vai aguardar um novo prazo para que as passarelas provisórias, construídas de maneira emergencial, sejam substituídas por permanentes. O DENIT, na última manifestação no processo judicial, ele pediu um prazo de 180 dias, que o Ministério Público Federal concordou, tendo em vista a questão orçamentária e também um fato novo que surgiu, que é a estadualização daquela BR-116. O DENIT informou que as passarelas de pedestres provisórias foram montadas usando estruturas metálicas que passam por manutenção, com troca de peças, reaperto de parafusos e demais ações para garantir a segurança da população. Com relação às redes de proteção e ao piso utilizado, o órgão disse que vai acionar a empresa de manutenção contratada e pedir a substituição. Pausa rápida. Na volta, eleições. Você vai ver os detalhes do último debate entre candidatos de Fortaleza, que vai ser transmitido hoje pela TV Verdes Mares. O CE2 volta já. CE2 de volta falando das eleições 2024. Veja agora o dia de campanha do candidato Evandro Leitão, do PT. Há 2 dias das eleições, Evandro Leitão, do Partido dos Trabalhadores, concentrou as atividades da manhã na sede do comitê, que fica na Avenida Washington Soares. Ele chegou às 8 no local e cumprimentou apoiadores. Depois reuniu-se a portas fechadas com a coordenação de campanha e lideranças do partido para definir os últimos atos da corrida eleitoral. À imprensa, o candidato destacou as principais propostas na área da saúde. Nós temos aí 80% da população que depende exclusivamente do SUS. Então nós vamos ter que colocar para funcionar aquilo que já existe, as estruturas que já existem, contratando mais médicos, contratando mais profissionais de saúde, ampliando o horário de atendimento para a população até às 21 horas, para que o trabalhador, a trabalhadora, ela possa se dirigir a uma unidade de saúde, possa ser atendida e bem atendida. Evandro Leitão defendeu ações estratégicas voltadas à saúde da mulher. Prometeu mais contratações de profissionais para a atenção primária, além de melhorias no Hospital da Mulher e acolhimento especializado para mães de pessoas com síndrome de Down ou com transtorno do espectro autista. Nós vamos ter a condição de retornar ao Hospital da Mulher para a mulher, resgatando inclusive o seu conceito inicial lá da época da então prefeita Luiziane Lins. Então nós vamos, a primeira coisa, retornar ao Hospital da Mulher para a mulher. Nós vamos criar um espaço chamado Espaço Girassol para atender crianças, jovens e adultos também com transtorno de espectro autista, com síndrome de Down e também outras deficiências. O candidato do PL, André Fernandes, não teve agenda pública de campanha nesta sexta. Informou nas redes sociais que vai participar do debate da TV Verdes Mares. Fortaleza e Caucaia vão decidir os novos prefeitos no domingo e nessa reta final, os candidatos estão focados no eleitor que ainda não escolheu em quem votar. Há poucos dias do segundo turno em Caucaia e Fortaleza, os 4 candidatos que ainda disputam a preferência dos eleitores focam nos indecisos. Aqui em Fortaleza, André Fernandes e Evandro Leitão têm um universo de quase 1.800.000 eleitores para trabalhar. As mulheres representam 55% do eleitorado total na capital. Em Caucaia, na região metropolitana, elas também são maioria. Dos cerca de 245.000 eleitores, 53% são mulheres. Para mim, prioridade é a saúde. Acima de tudo, uma condição melhor para que essas mulheres tenham acesso à saúde. Ao público feminino e também ao empreendedorismo, né? Que é uma coisa que está um pouco esquecida, né? Então, assim, sempre nós mulheres, principalmente, nós estamos vendo por essa questão. Esta cientista política aponta quais são as estratégias dos candidatos para atingir esse público. Esse eleitorado feminino, que antes ia para pautas de políticas públicas, que antes buscava pautas de pastas mais centrais, agora tem uma tendência a votar em partidos que elegem pautas de costumes como prioridade. Para o público feminino, questões mais imediatas
mais básicas de segurança e de saúde básica costumam ser mais fundamentais, sem esquecer, é claro, da educação básica. Em Caucaia, o maior número de eleitores tem entre 25 e 29 anos, pouco mais de 30 mil pessoas. Já aqui em Fortaleza, a faixa etária mais numerosa tem entre 35 e 39 anos, são cerca de 200 mil pessoas. O nível de escolaridade dos eleitores nos dois municípios é bem parecido. Tanto em Fortaleza quanto em Caucaia, predomina aqueles que concluíram o ensino médio, 32% do eleitorado em cada. Um dos principais desafios das campanhas é identificar bem com qual perfil de eleitor o candidato quer se comunicar e como fazer isso. A campanha se preocupa bastante, muito menos com esse público que já é conhecido, que já adere às ideias, do que propriamente com o público que ainda antipatiza um pouco com as ideias daquele candidato. Então, o grande mote das campanhas eleitorais é conquistar quem não foi conquistado ainda. E a TV Verdes Mares realiza hoje o último debate entre os candidatos que concorrem à Prefeitura de Fortaleza nesse segundo turno. Já está tudo pronto para receber André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT. Leal Mota Filho vai mediar o debate, mas antes conversa com a gente ao vivo. Boa noite, Leal. Oi, Raíssa. Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Nós já estamos aqui no estúdio do debate, como você falou, está tudo pronto. Faltam menos de 3 horas para esse confronto de ideias entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, que disputam o segundo turno. Dessa vez, o debate traz uma grande novidade na dinâmica e eu vou mostrar para vocês agora. Os candidatos vão poder circular livremente aqui pelo estúdio. As duas bancadas onde eles vão ficar já estão posicionadas, mas eles têm a total liberdade para sair dessas bancadas e fazer exatamente do jeito que eu estou fazendo agora. Ou seja, eles podem circular livremente pelo estúdio, de um lado a outro, chegando mais perto, inclusive, das câmeras, falando mais perto de você, eleitor, você que é eleitora. Outro destaque desse debate é que os candidatos vão controlar o próprio tempo de fala. Ou seja, eles vão administrar, usar esse tempo do jeito que quiserem. O debate vai ser dividido em 4 blocos, 2 de tema livre e 2 de tema determinado. Cada bloco tem 20 minutos de duração. Ao final do 4º bloco, cada candidato vai ter um tempo para fazer as considerações finais. Esse momento é uma oportunidade única para que as propostas sejam exploradas com detalhes. É a sua chance, eleitor, eleitora, de conhecer, avaliar e decidir quem será o próximo prefeito de Fortaleza. Lembrando que é o último confronto há 2 dias do segundo turno das eleições. O debate começa às 10 da noite, logo depois da novela Mania de Você. E se você não estiver em casa nesse horário, não tem problema. Você pode assistir ao debate ao vivo também no nosso portal de notícias. É só acessar g1.com.br/ce. Estou esperando todo mundo às 10 da noite, hein, Raíssa? Beijo para você. Volto contigo. Já está anotado, parceiro. Vou assistir com certeza. Beijão, bom trabalho. Última pausa aqui no CE2. Na volta tem futebol. O Fortaleza embarca para jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. A gente... De volta com alerta para os eleitores, o e-título só pode ser baixado até amanhã. Você pode apresentar na sessão eleitoral apenas ele, que é a versão digital do título de eleitor, mas se a sua foto não tiver cadastrada, é preciso levar documento de identificação com foto. A Justiça Eleitoral recomenda que quem tem um aplicativo deve fazer a atualização. É bem simples, basta acessar a sua loja de aplicativos no celular e atualizar. A abstenção dos eleitores com deficiência é historicamente maior que a dos eleitores em geral. O TRE Ceará tem buscado estimular esse público a votar, mas ainda existem desafios a serem superados. O Ceará tem cerca de 78 mil eleitores com deficiência, mas a abstenção ainda é grande nesse público. No primeiro turno das eleições, 29% desse eleitorado deixou de ir às urnas em todo o estado. Em Fortaleza, a abstenção também ficou em 29%. No público geral, a porcentagem de faltosos foi de aproximadamente 14% no Ceará e de 15% na capital. A Constituição brasileira garante que as pessoas com deficiência devem ter a oportunidade de participar de forma ativa das decisões referentes a programas e também políticas públicas. Além disso,
Desde 2002, o Tribunal Superior Eleitoral busca garantir a abertura de sessões especiais adaptadas aos eleitores com deficiência. De acordo com o TRE, as ações de acessibilidade do primeiro turno também vão funcionar no segundo, como a disponibilização de fones de ouvido para pessoas cegas e a tradução em libras em tempo real. Que é um recurso aqui no tribunal, onde aquele eleitor que tem alguma dificuldade de comunicação com os mesários, ele pode solicitar uma videochamada e um intérprete de libras vai fazer essa interlocução junto à mesa receptora de votos. O órgão reforça que é importante sinalizar no cadastro eleitoral o tipo de deficiência, para que as adaptações necessárias sejam feitas de acordo com a demanda. Enquanto o cadastro eleitoral estiver aberto, a pessoa pode fazer essa manifestação. No próprio dia da eleição, o eleitor que compareça a uma sessão eleitoral e ainda não tem o seu cadastro atualizado, ele pode se dirigir à mesa e aí os próprios mesários têm um formulário que eles podem coletar os dados desse eleitor e a partir desse momento esses dados vão ser informados no cadastro eleitoral. Para o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB, ainda há desafios a superar para que a abstenção diminua nos próximos pleitos. Há barreiras, por exemplo, urbanísticas, as pessoas que não conseguem sair nem de casa por conta de calçadas sem o menor tipo de acessibilidade. Você tem barreiras tecnológicas, de transporte, enfim. Quando nós tivermos os parlamentos também, candidatos e parlamentares eleitos com deficiência, isso é muito importante porque são as pessoas que vivem no dia a dia todo tipo de exclusão e elas vão conseguir também fazer uma sociedade muito mais inclusiva e justa. E até domingo, todas as atenções vão estar voltadas para Fortaleza e também Caucaia. São as duas cidades cearenses com segundo turno. Você de qualquer lugar do país vai poder acompanhar o andamento da votação e apuração pelo G1 Ceará, em tempo real. Isso por meio dessa página que você acompanha, muito fácil acessar, pode ser diretamente pelo g1.com.br/ce ou simplesmente pegando o seu celular e apontando a câmera para o QR Code que aparece na sua tela. Ao longo do dia você acompanha como está o dia de votação e a partir das 5 da tarde de domingo você vai ver os votos sendo contabilizados em tempo real. É de graça e está disponível para todos os municípios do Brasil. Vamos falar de futebol? Antero Neto por aqui. Amanhã vai ser animado, hein, Antero? Boa noite. Vai ser animadíssimo. Boa noite, Raíssa. Boa noite para todo mundo que está em casa aqui acompanhando. Pois é, porque tanto o Ceará como o Fortaleza estarão em campo pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro. E vamos começar pelo Fortaleza, né? Bora. Porque o Fortaleza está pronto para encarar o Palmeiras. Jogo amanhã, tá? É a Série A do Brasileirão. O time embarcou para São Paulo, local do jogo. E tem uma novidade, Fortaleza vai ter o retorno do zagueiro Tomás Cardona, que estava machucado. Por outro lado, não vai ter Lucas Sacha, que segue no departamento médico, e outros 4 jogadores que estão suspensos. Breno Lopes, Bruno Pacheco, Marinho e Tinga. E eu tenho uma excelente notícia para você que está ligado com a gente, porque a TV Verdes Mares transmite ao vivo Palmeiras e Fortaleza amanhã. A bola rola às 4h30 da tarde. Lembrando que normalmente o futebol aqui na Verdes Mares é no domingo, devido às eleições. No sábado, então, amanhã a bola vai rolar para o jogo do Fortaleza contra a equipe do Palmeiras. Quem também entra em campo, falei agora há pouco, é o time do Ceará às 5 horas da tarde. Promessa de estádio cheio na Arena Castelão. Mas quem tem as informações é Raíssa Martins. Oi pessoal, tudo bem? O elenco alvinegro finalizou a preparação hoje à tarde aqui em Porangabuçu para o duelo de amanhã contra o Paysandu às 5 da tarde na Arena Castelão. Para esse compromisso, o técnico Léo Condessa teve 2 dias aí de descanso, uma conversa com os jogadores depois daquela derrota na última rodada para o Santos por 1-0 fora de casa. A equipe alvinegra tem pouco mais de 21% de chances de acesso, mas para isso tem que fazer o dever de casa. Esse jogo contra o Paysandu é o primeiro de 2 jogos em sequência que o Ceará vai ter diante do seu torcedor. A gente sabia que independente do que acontecesse lá em Santos, a gente estaria vivo no campeonato, né? Como estamos, a gente tem 5 finais, 5 decisões e agora aumentou um pouquinho, né, o nível lá em cima, a gente vai ter que vencer os 5, né? Então a gente está concentrado, a gente tem 2 jogos em casa para
começar essa recuperação. O atacante Ailon, que é uma das esperanças de gol da equipe alvinegra, está empatado ao lado do Eric Pulga, com 10 gols marcados só nesta Série B. Para amanhã, o Léo Condé pode ter um retorno muito importante do zagueiro Ramon Menezes, que está recuperado de uma lesão, já tinha iniciado o período de transição, pode aparecer ali no banco de reservas. O Ceará que vai contar mais uma vez com o apoio do seu torcedor. Mais de 33 mil alvinegros já estão garantidos de forma antecipada para essa partida. Obrigado, Raíssa. Acho que vai bater nos 40 mil. Raíssa, boa noite para você, bom final de semana para todo mundo. Para nós, valeu, Antero. Até segunda. Até. Fim do ano chegando, né? E esse é o período principal para quem busca trabalho temporário. Vamos ver na reportagem. A Brena não para. E foi isso mesmo que ela buscou quando se inscreveu para uma vaga temporária de atendente nesta lanchonete da região metropolitana de Fortaleza. Aí eu me inscrevi e com 2, 3 dias depois me chamaram para fazer a entrevista. Foi rápido porque a lanchonete fica neste parque aquático. Ele faz parte de um empreendimento com hotéis, lojas e restaurantes que está contratando 350 profissionais para trabalhar em todas as áreas durante a alta estação. Que a escolaridade ela vai variar de acordo com o perfil para a vaga. Então, o nosso maior foco nesse primeiro momento é isso. Essa predisposição para o trabalho, a disponibilidade, né, de horário para a escala que a gente busca para as vagas. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário calcula que 450 mil vagas vão ser abertas até o fim do ano em todo o país. Quando a economia está em crescimento, a gente tem um crescimento da contratação de trabalhadores temporários, porque as empresas não sabem se esse crescimento vai ser contínuo, se vai ser efetivo ou se vai ser só uma pequena demanda de curto prazo. E se torna de longo prazo para, em média, 20% destes trabalhadores que acabam contratados definitivamente. Entrei como instrutor de brinquedo. Aí depois de um mês fiz a prova, certificação e depois fui efetivado como guarda-vida do parque. O aquecimento no consumo durante os meses de novembro e dezembro, com Black Friday e Natal, também aumenta a oferta de empregos temporários. As compras pela internet, por exemplo, exigem mais funcionários nos galpões das empresas de comércio eletrônico, que ainda movimentam toda uma cadeia de logística, transporte e entrega para os produtos chegarem até a casa dos consumidores. Por isso, esse é um dos setores que mais contratam. A gente precisa do maior apoio dos nossos parceiros, motoristas, transportadoras, a gente precisa de mais insumos para cá, então a produção de caixas para a gente poder embalar mais produtos, chegar na casa do cliente. Por isso, os 500 funcionários deste centro de distribuição de Fortaleza vão ganhar o reforço de mais 200 temporários. A Williane começou como um deles ano passado. Hoje é ela quem treina os novos contratados e dá as dicas para seguirem o mesmo caminho. A minha determinação foi que eu seria efetivada e que eu iria progredir aqui dentro. Antes de encerrar, notícia triste, o cantor cearense José Maximiano de Souza, conhecido como Babau do Pandeiro, morreu aos 78 anos. O artista nasceu em Sobral e se tornou símbolo da música popular cearense. A causa da morte ainda não foi divulgada, a gente lamenta. Missão cumprida, notícias repassadas. Obrigada pela audiência. Beijo grande, até amanhã. Volta por cima. Oferecimento